para ouvir o raciocínio da nossa querida Deusa, que está responsável pela condução dos nossos raciocínios em torno do tema que é extraído do capítulo 7, na segunda parte do nosso Livro dos Espíritos, que nos fala sobre o retorno à vida corporal, os itens de 344 a 360, falando-nos sobre a união da alma e do corpo e um subtema aborto. E também, durante o momento do passe, teremos a palavra do nosso Reginaldo Rago, que vai nos falar sobre o Evangelho, capítulo 20, no item 20, os itens de 1 a 3, os últimos serão os primeiros. Preparemo-nos então, meus irmãos, com a leitura da página que é assinada pelo Espírito Luiz e que veio através da psicografia de Altivo Panfiro e está contida no livro Em Torno de Leon Denis, editado pelo CELD. Fala-nos ele sobre reencarnação. Falar sobre a reencarnação é o mesmo que cada ser contasse sua própria história de vida. Com efeito, as alegrias e as dores de cada um espelha a realidade do passado, quase sempre contrastante com a vida do presente. Muitos que tiveram vidas alegres, folgazãs e sem destino certo no passado, amargam lutas e problemas que não parecem ter fim na presente encarnação. Homens duros na direção dos subordinados são escarnecidos algumas vezes na presente existência ou são colocados à frente dos mesmos seres a quem tanto prejudicaram, para dar-lhes novo destino, nova razão para viver. Mulheres que não souberam ser mães sofrem tristezas com os filhos a quem não deram a atenção devida, e outras que não souberam resguardar-se devidamente sofrem abandono e fel moral durante muitos anos. Tudo isso ocorre, porém, para que o ser aprenda a valorizar a própria vida e seu destino. Neste particular, deve-se levar em conta o papel poderoso que a doutrina espírita representa para a sociedade moderna. Alavancador das ideias de justiça divina, dos estudos sociais e da lei de causa e efeito, o Espiritismo será o estimulante daqueles que desejarem vencer o passado, doloroso ou não, mas que almejam um futuro de nobres conquistas de elevação e, portanto, de mais luz. Para isso, preparamo-nos lentamente, forjando ano após ano, na presente encarnação, os valores morais, espirituais e de conhecimentos que nos tornem aptos ao convívio com a elevação. Por fim, no plano espiritual, vemo-nos como realmente somos e preparamos uma nova vida repleta de labores ou de alegrias, mas sempre observando o próprio progresso. Às vezes, almas existem que dão um breve estacato em suas romagens. É quando veem os seus afetos demorarem-se atrasados na caminhada que os levará ao progresso. Então, essas almas renunciam à própria luz e descem pressurosas a ajudar os companheiros de vidas anteriores na caminhada da elevação. Esses atos de verdadeira coragem moral e de renúncia à própria felicidade serão recompensados em novas oportunidades, em vidas melhores, no futuro próximo que as aguarda. Bendita reencarnação! Representas para o homem a certeza da bondade de Deus na terra, e para os espíritos valorosos mostras-lhes o futuro de paz e alegrias. Paz, Luiz. Elevemos, pois, os nossos pensamentos em prece neste momento, meus irmãos. Jesus amigo,
Mestre e Senhor de nossos destinos, eis-nos diante de Ti, diante de Deus, diante desta Assembleia Espiritual que nos ampara, que nos assiste, para que, unindo nossos pensamentos às vibrações de mais alto, obtenhamos, Senhor, os recursos necessários, através dos estudos desta noite, para garantirmos a nossa caminhada em segurança na presente encarnação. Agradecemos a oportunidade que nos é concedida e o fato de aqui termos chegado sob o vosso amparo. Pedimos que abençoe os nossos irmãos Deusa e Reginaldo, que vão nos conduzir os pensamentos, mas que todos os que aqui estão presentes e os que nos ouvem à distância, participemos todos deste banquete, que há de, sem dúvida alguma, nos dar a força, a coragem e a resistência para seguirmos adiante. Assim, abençoados por Ti e por Deus, damos por iniciada a nossa reunião de estudos e passes da noite de hoje. Graças a Deus. Meus irmãos, temos muitas questões e vamos ler apenas 6 delas com a orientação da nossa querida Deusa. Questão 344. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só é completa no momento do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar tal corpo a este se liga por um laço fluídico que vai se apertando cada vez mais até o instante em que a criança vem à luz. O grito que então a criança solta anuncia que ela faz parte do número dos vivos e servidores de Deus. 345. A união entre o espírito e o corpo é definitiva desde o momento da concepção? Durante este primeiro período, o espírito poderia renunciar a habitar o corpo designado? A união é definitiva no sentido de que um outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Porém, como os laços que a ele o prendem são muito fracos, facilmente se rompem e podem romper-se pela vontade do espírito, que recua diante da prova que escolheu. Neste caso, porém, a criança não sobrevive. Questão 346. O que acontece com o espírito se o corpo que escolheu morre antes de nascer? Ele escolhe um outro. Subpergunta A. Qual pode ser a utilidade dessas mortes prematuras? São as imperfeições da matéria que mais frequentemente ocasionam essas mortes. Vamos à questão 351. No intervalo entre a concepção e o nascimento, o espírito goza de todas as suas faculdades? Mais ou menos conforme a época, pois ele ainda não está encarnado, porém ligado. Desde o instante da concepção, a perturbação começa a tomar conta do espírito, advertido por ela de que chegou o momento de iniciar uma nova existência. Essa perturbação vai aumentando até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é quase o de um espírito encarnado durante o sono do corpo. À medida que o momento do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, do qual não tem mais consciência, como homem, uma vez que entra na vida. Essa lembrança, porém, retorna-lhe pouco a pouco à memória no seu estado de espírito. 352. No momento do nascimento, o espírito recobre imediatamente a plenitude de suas faculdades? Não, elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. É uma nova existência para ele. É preciso que aprenda a se servir dos seus instrumentos. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como no homem que desperta do sono e se encontra numa posição diferente da que ocupava na véspera. Vamos à questão 359 e última.
No caso em que a vida da mãe estivesse em perigo por causa do nascimento da criança, haveria crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? É preferível sacrificar o ser que não existe ao ser que existe. Passamos a palavra à nossa querida deusa, rogando para ela as melhores vibrações de apoio. E que Deus a abençoe. Meus irmãos, que Jesus possa nos abençoar, que a gente possa bem aproveitar esse momento, que é quase um encontro, né? Porque, meu Deus do céu, é muita coisa. A gente viu a preparação da reencarnação, né? A gente foi vendo, né? Então, tem a preparação. Gostei muito que a última pergunta é, né? Só vem gente acompanhar se o espírito está nas esferas em que reina a afeição. Isso é uma boa para os encrenqueiros, né? De plantão. Porque a gente às vezes cria tanta encrenca que deve ter espírito plano espiritual que fala assim, vai logo, vai, porque, né? Vaza, né? Porque é uma complicação danada. Mas a gente parou na última questão em que quando o espírito entretém relações de afeto, né? Ele vai ter, além do guia espiritual, do espírito protetor, outros que vão falar assim, vai sim, estou torcendo por você. E por que tem que ter essa torcida? Porque é a união do espírito com o corpo. E não é alguma coisa tão fácil, não. No prelúdio da volta, é dito assim, né? Quando você desencarna, você sai da limitação. Quando reencarna, entra nela. Então, o processo não é um processo tão banal, não é? E a gente tem como subtítulo a questão do aborto, mas a gente pensa assim, né? Por que é que eu não respeito a vida? Porque eu não sei dela, eu não sei da importância dela. A minha visão em relação à vida está calcada em pontos materialistas. Então, eu não consigo, né, valorizar alguma coisa que eu acho que começa quando? E aí tem a questão de começa quando. Isso começa quando, né? Começa no momento da concepção, mas ali ainda está havendo, né, a cisparidade, a divisão das células, né, e aquela questão toda. Aí cismaram de dizer que era a partir da 12ª semana. Eu falei, não sei, não, porque aí já está mais ou menos assim. Mas a gente pensa o seguinte, né? Quando a gente vê uma sementinha, a semente de mostarda, que eu gosto aberta, né? Semente de mostarda tem, né? Auriculoterapia, a gente faz umas coisinhas com semente de mostarda, né? É pequenininha, já viram? Muito bom, né? Tem gente que faz, né? Já viram uma mostardeira? Não sei se o nome é esse, não. É uma árvore tão singular, porque ela assim, ela vai crescendo. Mas no que ela vai crescendo, a copa vai aumentando e ela já vai oferecendo sombra e abrigo para pássaros. No começo, né, são os passarinhos. Mas à medida que ela vai crescendo mais, é tão vasta a sua copa que as criaturas conseguem, grupos, conseguem se reunir ali e ter a sombra, ter o apoio, tudo isso. Mas a semente de mostarda é tão pequenininha que em determinadas preparações culinárias, né, a gente usa a colher, usa alguma coisa para não deixar escapar, porque é muito pequenininha. E se cai uma, a gente nem liga. Mas, na verdade, né, basta uma semente para dar mostardeira. Vamos pensar no óvulo e o espermatozoide, né? Na verdade, são dois elementos vitais, vigorosíssimos, né? Que tem tudo ali, né? Tem proteína, tem tudo, tá tudo ali, né? Tá tudo condensadinho, né? Bem condensadinho, né? Então, ali, no momento que junta a vida com vida, gerando uma outra vida, já existe ali. Mas a grande dificuldade não é saber quando começa a vida. É saber que existe espírito. E que a vida espiritual, né, o mundo normal, primitivo, como é falado aqui, que a gente já estudou até no encontro, é o mundo espiritual, que o espírito antecede e sobrevive à matéria, que a causa das coisas é espiritual. A matéria não se gerencia por si mesmo, porque a matéria não tem inteligência. A grande questão é essa. Por isso que fica difícil discutir.
E aí você fica discutindo às vezes, né? Contra o aborto, né? Mas se a criatura não tem o pressuposto do espírito, aliás, essas correntes, né? Mulheres e homens, né? São assim, tem uma argumentação muito sedimentada no intelecto que o materialismo leva, né? Porque aí a criatura, quem só cuida da matéria vai saber muito, né? Então vai ter uma série de pressupostos que a criatura vai colocar, e Kardec fala no livro dos médiuns, quando ele fala lá do método, né? Que antes de eu tornar alguém espírita, eu tenho que tornar esse alguém espiritualista, eu tenho que provar esse alguém que ele mesmo é um espírito imortal. Se a criatura não tiver essa certeza, essa construção, não adianta fazer campanha, até porque quase sempre são as mesmas pessoas que fazem campanha para a arara azul, né? Para as baleias, para os golfinhos, né? Tudo isso, né? Esse monte de campanha, mas são a favor do aborto. E aí o trabalho sério nosso é de educação para a vida. É isso, gente. Nós tivemos há 2 meses atrás uma passeata na Argentina. Uma passeata a favor do aborto, em que meninas pisoteavam as bonecas. Percebemos, e aí vimos algumas pessoas ligadas à educação aqui, que arregalaram os olhos. É de arregalar os olhos mesmo. Porque, na verdade, aparentemente, é uma campanha a favor, mas racionalmente é contra, né? Porque destruir alguma coisa, pisotear alguma coisa, é uma postura, no mínimo, né? Cada um completa conforme quiser. Mas aí teve as menininhas, né? E tudo isso, né? E fazendo, e já levantando uma bandeira. Quer dizer, a questão é educação. Para que eu estou educando alguém? Qual é o meu foco, meu objetivo? Quando esse alguém destrói algo que faz parte do seu brinquedo, do seu prazer, da sua convivência com os outros. Olha só, o que eu estou sugerindo para esse indivíduo, para essa criatura? Então, a gente tem que começar a pensar numa educação para a vida, mas a vida na sua legitimidade. Porque a gente ainda tem essa ideia de educar para coisas. Coisas. Então, eu tenho uma ideia de uma educação física para quê? Para a criatura ficar saradérrima, né? Ter aquele corpaço, né? Para fazer o que depois? Que a questão não é o que eu conquisto. A questão é o que aquilo, como eu estou instrumentalizado, como eu estou preparado para usar aquilo que eu conquisto. A criatura está bem. E a partir daí, como é que essa saúde vai ser multiplicada, né, em bem-estar para ela mesma, para o próprio espírito e para a coletividade que ela está? Instrumentalizo a criatura intelectualmente. As melhores escolas, né, que eu acho. E aí essa questão de melhores escolas passa por ponto de vista, né? Mas quase sempre eu acho que a melhor escola é conteudista, né? Em que a criatura vai ter bastante conteúdo intelectual para quê? Para ficar bem esperto, para passar a perna no outro. Não estou preocupada com a ética, não. Quero só que ele tenha bastante disso. Para quê? Porque ele tem que ser esperto para ser um homem de bens. E aí ele rapidinho, né, vai passar pelas etapas todas, ficar bem espertinho para ser um homem de bens. E aí o que ele vai fazer com esses bens conquistados através desse conteúdo? Então, quando eu começo a entender o espírito, quando eu começo a viver como espírito, eu vou ver que há uma finalidade da minha existência. E é interessante que muitas vezes a gente acompanha um pouquinho, que a gente vai lendo, né? Como o Paulo fala, examinar e tudo retém do que é bom, né? Então a gente acompanha, eu acho que como mulher, né? A gente acompanha alguns pensamentos de algumas pessoas que são inteligentíssimas, são valorosas, são talentosas, a gente não tira nada disso, né? Mas que são a favor do aborto. Acompanha algumas ideias dessas.
E é muito interessante, para uma eu até escrevi alguma coisinha para ela também, né? Atrevi a escrever, né? Que a pessoa escreve muito bem, mas eu escrevi uma coisinha para ela. Falando o seguinte, né? E nenhum dos seus livros, crônicas, tudo isso, ela fala sobre o sentido da vida. E ela me respondeu. Ela falou assim, eu me julgo, ela falou assim, deusa, né? Me falou pelo nome. Eu me julgo alguém sã, mais ou menos sã. E eu busco a sanidade. E esse tema é enlouquecedor. Não posso falar o nome, né? Porque foi assim. É alguém famosa e foi uma correspondência particular. Aí eu falei assim, entendi. E aí a gente começa a ter base para falar, observa. Então eu vou por outros temas materiais palpáveis. Por quê? Na verdade, se eu for pensar por que eu existo, eu enlouqueço. Por quê? A vivência, o materialismo não me dá uma resposta. Não me dá uma resposta satisfatória. E isso pode levar à desistência, né? Se eu não sei por que eu estou aqui, eu estou trabalhando tanto, né? No caso da pessoa, né? Trabalho tanto, produzo tanto, tenho inteligência, cai um aplauso, vendo obra, vendo aquela situação toda, né? Tenho tudo materialmente que eu quero, vou para lá e para cá. Mas e aí? E aí? Para que tudo isso? E se eu ficasse deitada na cama? Seria a mesma coisa? Percebemos, meus amigos? Né? Então, é a questão, né? Aí já tem, porque assim, fica todo mundo antenado, né? E no encontro, a gente vai ter um tema sobre o que é sucesso. O que é sucesso? E a gente vai entendendo, né, que essa visão materialista faz muitas vezes com que esse sucesso se transforme num fracasso e numa desistência de si mesmo. E a gente começa a entender, engraçado, que essa resposta da pessoa, eu falo assim, então não dá para pensar porque não tem resposta no que ela está andando. E é por isso que a gente entende muitas vezes a criatura no pico do sucesso material. E daqui a pouco a pessoa some, ou suicida, ou deprime, ou acontece alguma coisa assim, porque não tem uma resposta. E é essa resposta que a doutrina traz. É essa resposta que a doutrina nos dá no momento em que ela fala da importância da vida, da importância de estar encarnado. Essa importância, ela é maior do que qualquer outra circunstância que como encarnado eu possa facear. O corpo veio doente. Não, o corpo está meio esquisito. Ou o corpo deteriora, que o nosso deteriora, né, gente? Embora não queira, né? É só olhar no espelho, né? E mulher percebe bem isso, porque a mulher olha muito no espelho, né? Então, é engraçado. Então você percebe, né? Dá TT ororando, tem uma validade, tá, né? A lei da gravidade é uma coisa séria, né? A única coisa que sobe é o dente, né? A gengiva, né? Porque o resto vai tudo, né? Pela lei da gravidade vai deteriorando. É a nossa posição, né? De estar como espírito encarnado, né? Então, a gente vem nesse corpo que é perecível. No momento social, que tem gente que fala assim, por que eu reencarnei agora, né? Podia ter reencarnado bem melhor, né? No mundo de regeneração, né? Porque há um conceito, é tão errado esse conceito, que passa, né? Mundo de regeneração, que não é o que está na doutrina, não. As pessoas passam o que está na cabeça. Né? Então parece que o mundo de regeneração é aquela belezura, não é nada disso. Quem pegar o evangelho, tudo isso, e quem está na internet, que está na Zona Sul, perto do Rita de Cássia, Maria de Nazaré, né? Eles vão estudar sobre o mundo de regeneração. Para tirar essa confusão da cabeça, né? No período do carnaval também vão ter esse estudo. Então, por que eu estou reencarnado nesse momento? E nessa família, hein? Que coisa, né? Não tinha uma coisinha melhor, né? Eu sempre que falo isso, eu lembro do meu filho, sabe? Quando estava encarnado, uma vez, porque assim, né? O jovem ou a criança, não é por ser espírita que é diferente, não. Tá aí no trabalho de progredir sempre. Esse trabalho que tá, né? E naquele momento, eles, nessa confraternização, nessa forma que vive, alguns
frequentavam algumas casas de alguns companheiros nossos, né? E é claro que as famílias têm alguns sistemas, algumas metodologias, algumas questões assim, né? E tinha alguma coisa diferente. E aí ele falou, aí eu falei assim, pois é, né, mãe? Reencarnação é programado, né? Sim, claro que é, né? Aí ele falou assim, olha, na hora que o guia me colocou nessa família, ele devia estar bêbado. Eu falei assim, não estava porque guia não bebe. Entendeu? Aí acabou logo isso. Por quê? Porque ele percebeu que naquele contexto muita coisa contrariava, né? Muita coisa. É o trabalho da educação, né, gente? Porque a gente, pai e mãe espírita, vai falar o quê? Os conceitos da doutrina. Embora sejamos imperfeitos. Mas a gente não vai falar da gente, a gente vai falar da doutrina, né? E tem alguns pressupostos, muitos pressupostos, que dá trabalho fazer. Então, que coisa é essa? Mas está programado. E aí o bonito é isso, gente. É que mesmo sem fazer, a gente sabe que é. Mesmo sem fazer. Vai para cá, vai para ali, vai... Aí eu lembro da nossa Lourdes Souza, que ela falou assim, né? Ninguém vai sair daqui hoje dizendo que não sabia. Isso ecoa. Quantos anos, né? Ecoa na gente, porque a gente já sabe disso. Então, esse momento, para quem sabe o sentido da vida, que é o progresso, que é a evolução, o momento de nascer, o momento da fecundação, ou o momento do planejamento, é um momento solene. É muito sério. O nosso corpo é algo muito bom. Bom para quê? Para progredir. Aí tem outros brindes, né? Tem outros brindes, né? Que a vida de encarnado, né? Que o contato com a matéria, né? Proporciona através do corpo. Mas o grande brinde é a gente recebeu um presente para a gente progredir. E essa união é tão séria, tão séria, tão séria, né? Que ele vem dizendo, começa na concepção. Começa na concepção. Quer dizer assim, porque aí, né, não era nada. Isso é uma determinada desculpa durante 3 meses, né? Antes de 3 meses, né, o sistema nervoso não estava totalmente esboçado, não era nada. Na verdade, estava lá em chefe, só não expandiu. Só não expandiu, mas já existia. É a semente de mostarda, né? Já existia. Então, começa na concepção, mas só completa no nascimento. E aí ele coloca, né, que desde a hora da concepção, o espírito que é designado para habitar o corpo se liga. E aqui na Gênese, não dá nem sonho para a gente pegar tudo, mas no capítulo 11, quando fala na Gênese espiritual, e no item 18, quando fala na encarnação dos espíritos, eu vou só falar esse pedacinho. O espírito se liga ao corpo através do perispírito, molécula a molécula. Essa explicação de Kardec é fantástica para a gente entender por que esquece. E por que a sensação é muito perturbadora, né? Imagina, a gente está livre, daqui a pouco vai começar a se prender a alguma coisa, né? Que vai nos limitar. E ainda tem uma coisa. Além dessa questão de estar preso ao corpo molécula a molécula, o espírito também está ligado ao psiquismo da mãe. Que é uma outra complicação, né? Mesmo sendo mãe espírita, né? É uma coisa séria. Há um fato muito interessante nisso. A gente foi, né? Evangelizadora de casa espírita, tudo isso. Então eu tinha a companheirinha, posso falar o nome dela, né? A Kátia. Foi uma criança da evangelização e depois se tornou uma jovem espírita, uma mulher, casou, né? E tudo. E ela então engravidou. E ela já sabia que era a Gisela que viria, né? E ela um dia falou assim, tia Deusa, eu tive um sonho tão engraçado, olha só. A gestação já estava finalizando, né? O sonho começou uma coisa comum, era uma situação comum. Daqui a pouco, é como se o sonho fosse virando um desenho animado e no final acabou com um desenho infantil. O que é isso, hein, gente?
Olha a ligação já psíquica, né? Com aquele que a gente sabe, né? As meninas sabem, né? Que o final de gestação é uma dificuldade para deitar, né? A mulher dorme pouco para deitar, vira para lá, e às vezes vira para o lado que o neném não quer, o neném dá um chute, né? E faz aquelas situações todas, dependendo do temperamento, né? É uma situação danada. Então, o psiquismo da mãe, quer dizer, a mãe espírito está muito ligada pela questão biológica. Ela está agasalhando a cria, isso é animal, mas pela questão espiritual, há todo um vínculo afetivo, há toda uma expectativa da volta daquele espírito. Então, por isso que Meimei fala que a mulher é a médium da vida. No momento da maternidade, ela é médium. Por quê? Ela começa a expressar, e daí tem umas coisas que não dá tempo, né? Mas uns estranhamentos na gravidez, não tem umas coisas assim? Tem mulher até que fica com uma raiva do marido. Ih, não aguenta mais, né? Mas gostava tanto que o neném veio, né? Como é que vai ficar com raiva assim? Aí, é por isso que a fé é raciocinada, gente. Se a pessoa não raciocinava assim, o que houve agora, né? Não é isso não. É porque quem está ali deve fazer parte de um triângulozinho, né? Faz um triângulozinho. E aí houve um acerto, uma situação assim, mas às vezes o acerto não é tão acerto. Complica, né? E há uma outra questão também com algumas mulheres. Que assim, agora nem separa tanto, mas antigamente havia isso, né? Assim que nasce o bebê, ela perde o interesse sexual pelo marido. É um fato que acontece. Em função de quê, né? O encontro com aquele companheiro foi só para trazer o seu amor. O amor chegou, não preciso mais de você. Gente, a doutrina, eu peço até desculpa, que a gente fica chocado, né? Porque eu sou muito direta, me perdoem, tá, gente? Mas é que a doutrina ou é para a gente entender a vida, ou a gente vai ficar brincando de filosofar. É para entender a vida. Por que acontece isso? Tem uma explicação. Tem uma explicação. Chegou o meu amor, pronto, estou completa, né? E agora já tem até essas outras questões que não precisa nem viver junto, né? A criança, eu quero ter, por quê? A pessoa começa a pressentir a proximidade do espírito e ela só quer ele. Então se relaciona e vem. E aí a pessoa fica, que beleza, é só meu. Pronto, né? Aquela situação, novamente, olha só, repetindo uma dificuldade que nos levou à falência em algum momento encarnatório. Olha como é que a gente é repetitivo nas situações. Então essa união, gente, é molécula, né? E aí por quê? É molécula, o espírito com o corpo, e é o psiquismo da mãe, que está voltada pela própria lei de conservação para aquele bebê, também sofre algumas alterações. Tanto que muitas vezes é assim, né? A criatura enjoa durante a gestação, nasceu, desenjoou. Assim, parece que está maluca, né? Não está maluca não, gente. É vibração, é magnetismo, é atração. E aí Kardec fala que o espírito é atraído, né? Ele cada vez ele é mais atraído para o corpo, até que chega um momento que está tão juntinho, tão integrado, que ele só vai adquirir a plenitude das faculdades à medida que o corpo vai crescendo e os órgãos se desenvolvendo. Olha que interessante. Porque o corpo é uma limitação. É uma limitação por quê? Porque nós não somos matéria. O espírito não é matéria. E aí vem a questão dos natimortos. Muito triste, né? A gente muitas vezes vê algumas criaturas querendo de qualquer jeito ter o bebê, né? E a gente viu até um relato de alguém em que ela tinha o nome, os bebês, né? E às vezes encarnava com 4 meses, outro com 6 meses, né? Outro quase 7, né? E aí ela tinha o cuidado de marcar alguma coisinha, né? Ou pezinho, impressão digital, e anotava todos os remédios que tinha tomado, tudo que tinha sentido, tudo isso, né? E continuou a insistir, até que numa última gestação, já está quase perto de ter o bebê.
E aí ela falou assim, né? É muito interessante, né? Olha a fé que ela possui e tem a ver com o encontro também. Eu tenho 4 anjinhos que estão velando por mim, que foram os 4 bebês que ela perdeu, né? E vão me ajudar a cuidar agora, né? Era o nome até interessante do menino. É o nome antigo, né? Até cuidar do fulano que vai nascer. E aí eu dei uma olhadinha assim, e essas coisas são engraçadas, sabe? Porque a gente que é casado com médium, né? Olha um pro outro na mesma hora, né? Aí eu olhei assim pro Heber, eu falei assim, pensou mesmo que eu? Pode ser o Ernesto, ó, que tentou 4 vezes, agora veio. O mesmo espírito tentando vir. Já que ele é extremamente querido. Mas agora, e se o espírito não é querido, hein? Porque aí a pessoa assim, não quero você, não quero mesmo, não quero. E aí, né, a criatura tenta, aborta, né, tenta impedir a vinda daquele espírito. Ele pode renascer? Vai renascer, porque é uma necessidade, gente. Todos nós necessitamos de reencarnar, mesmo que é do signo de peixes. Por que eu estou falando isso? Vocês sabem, olha cada coisa, né? Porque assim, por rede social vê umas coisas. Pois é, né, Yara? Pois é, até você vai reencarnar, Yara. Por quê? Tem uma bobagem, uma crença, né? Que quem é do signo de peixe não precisa mais reencarnar. Que é o último signo do zodíaco. Olha que coisa, quer dizer, então só tem 12. Que coisa rápida, né? Olha que progresso, assim, reencarnou, né? Então, porque é uma necessidade, gente. Ninguém vai pegar uma criança da educação infantil e colocar numa sala com todos os recursos de abstração. A criança não vai dar conta, né? Hoje mesmo, na vida acadêmica, porque as crianças estão se alfabetizando rápido, né? Vai para o ensino médio muito cedo, né? Então, o que acontece no ensino médio? Os professores, onde eu conversava com a gente ia para casa, isso, de física, química, essas matérias assim que exigem uma elaboração maior, estão procurando o quê? Formas didáticas mais concretas para acompanhar o desenvolvimento dessas crianças, desses jovens, né? Para a partir do concreto, do que é mais próximo, eles conseguirem abstrair. Tem um caminho para isso. Então, nós, espíritos, necessitamos do corpício, né? Para quê? Para termos a experiência da vida, do mundo, para acumularmos experiência, para aprendermos a nos relacionar, gente. Não adianta a gente falar assim, porque depois que eu conheci o espiritismo, eu trato todo mundo muito bem. Não tenho rancor. Não tenho ódio. Não tenho intolerância. Que beleza. Desde que não pise no meu calo. Não é isso, né? Então tem que conviver. E como é que eu aprendo a ter paciência? Reencarnando naquele grupinho que não é brincadeira. Repete 10 vezes a mesma coisa, carrega água no cesto, né? Faz tudo assim, e a pessoa assim, só isso? Você tem que melhorar, tá muito mole, tem que dar uma acelerada nisso. Que coisa horrorosa. É assim que a gente vai aprendendo, a gente aprende a viver vivendo, né? Como é que eu vou aprender vamos dizer assim, a movimentar bens materiais? Tendo muito e tendo pouco. Vou ter muito. Aí desperdício, inclusive os amigos da luz tem uma coisa interessante, né? De um projeto reencarnatório, pois é, quem riu já viu, né? Porque a criatura fala assim, o que eu quero nascer? Eu quero nascer muito rico, ele fala, né? Aí depois eu quero o quê, né? Eu quero ter um pai e uma mãe que me entendam totalmente, tudo bem, né? Na escola eu vou ter uma facilidade danada, foi me formar logo, mas não vou precisar trabalhar, que eu vou ter muito dinheiro, Aí ele repete, né? E vai falando. E depois vou ganhar o Oscar. Aí tá o outro assim, né? Porque tá um para reencarnar, que tá meio assim, meio assim xoxinho, né? E esse tá todo animado para reencarnar assim, né? Eu pedi a prova mais difícil. Aí o outro começa a olhar, porque percebe que ele pediu a prova, o projeto, não é porque é mais difícil, não é porque ele quer se comprazer, né? Aí ele fala assim, tira uma coisinha. E você, eu vou tirar para ganhar o Oscar.
Aí ele faz uma brincadeira assim, né? E ele vai, então, trazendo a responsabilidade da vida, porque é para aprendizado. E a gente só aprende, meus amigos, sendo desafiado. Na linha de conforto, a gente se distrai. Mas é o desafio que fala assim, opa, peraí, eu tenho que prestar atenção nisso. O que isso quer me ensinar? Vou fazer o retrospecto de experiências anteriores para ver aonde foi que eu errei, né? Aonde foi, o que eu preciso adquirir em termos de habilidade. É esse o segredo da vida para todos nós. Então é a família, assim, assim. É o emprego, assim, assado. Aí eu reclamo tanto do emprego, aí vem o desemprego. Aí quando eu estou desempregado, eu falo assim, eu quero fazer qualquer coisa. Aí alguém me dá alguma coisa, eu começo a reclamar. Não é qualquer coisa, né? Mas afinal de contas, para fazer tem que ganhar mais, né? Tem que ganhar mais. Eu começo a reclamar, né? Então, eu tenho que aprender essa medida de mim mesma. Não é o outro que vai me dar, não. Sou eu que vou aprender essa medida. Quero aprender muito. Quero aprender muito. Aí é claro que para aprender muito vai ter que estudar muito, né? Aí chega e fala assim, ah, mas será possível que eu não tenho nenhuma folguinha? Opa, me poupe, né? Aí eu venho com uma folga, com uma paralisia cerebral. Aí vai ter uma folga. Aí quando eu saio do corpo eu me revolto, porque todo mundo sabe, todo mundo aprende, menos eu, né? Que coisa... Eu sei que eu posso fazer. Eu sei que eu posso fazer, mas engraçado que o corpo não dá. Aí eu crio umas crises. Aí tem umas crises lá, né? Umas convulsões, umas situações pela minha revolta. Percebemos, meus amigos? É essa a solenidade da reencarnação, essa variedade, essa multiplicidade de experiências. E também posso querer nascer na média e me relacionar com muita gente. Já viu como se aprende? Cada uma, né? A gente nem pensa que poderia acontecer, né? Mas é cada uma. Novelista, eu posso falar que ele está aposentado, eu posso falar dele, né? O Manuel Carlos, ele mora, né? No Leblon, ele é um excelente escritor, né? Ele mora no Leblon. O que ele faz? Ele conhece todo mundo do entorno pelo nome. Então o jornaleiro ele conhece, né? Ah, tem lá a mídia, mas ele vai, conhece, né? O do padeiro, quem faz o pão, ele conversa com todo mundo. E aí, olha o mundo que ele tem para ser um escritor de novela. Porque tem que conhecer gente. Porque senão fica um negócio muito pequenininho, sabe? O umbigo da gente é muito pequenininho. Mesmo que tenha um umbigo estufado, mas é muito pouca coisa em relação ao mundo. A gente tem que crescer um pouquinho. Porque quando a gente sai da gente mesmo, a dor dói menos. Quando eu fico concentrado, a minha dor vira uma tragédia. Então, a reencarnação, ela atende essa chamada lei de sociedade, em que está um trocando com o outro. O Evangelho fala, no capítulo 16, nós nos devemos uns aos outros. Nós necessitamos dos outros. Então, a lei está ali. E o natimorto, ele pode, o feto pode, a semente de mostarda, né? A semente, ela pode não proliferar, por quê? Por uma deficiência da matéria. Não contei por causa dessa criatura, 4 bebês, né? E ela foi anotando tudinho, né? Até colocava o nome dos remédios que ela tomava, porque sentia isso, aquilo outro. Ela foi aprendendo também a conhecer o corpo dela. Então, ela aprendeu isso. Mas é uma frustração para o espírito e para os pais. E até ele fala aqui, né? Ah, mas alguma vez o espírito lamenta da escolha que fez? Aí ele pergunta, a gente não lamenta de projeto que fez? De escolhas que fez? Tem coisas que na própria reencarnação a pessoa muda, né? Começou a fazer um curso, né? Aí daqui a pouco, assim, não é nada disso não, eu quero outro. Aí faz outro, né? Aí achou que ia morar num bairro que era uma beleza. Daqui a pouco, assim, não é uma coisa boa não, vou trocar de bairro, né? Só não dá para trocar de corpo na mesma encarnação. Mas mesmo assim tem gente que faz umas coisas, né? Põe aqui, põe ali, puxa aqui, né? E faz um negócio assim, daqui a pouco, assim, quem é, né? Gente, quem é? Porque, né, mudou tanto, enxertou tanta coisa, né? Que mudou, né? Ali umas situações, né? Mas a gente vai mudando os projetos.
E tem gente que não tem nem projeto de vida. E tem gente que não entende nem que a vida é um projeto. Ah, deixa a vida me levar, e vai acontecendo. Aí só as pessoas, aqui não tem ninguém assim não. Mas é aquele pessoal lá fora que fala assim, eu tenho um azar danado, hein? É uma coisa, tudo que eu pego não dá certo. Aí eu olho assim, ele tem uma sorte danada, parece até que nasceu assim, numa boa estrela. As pessoas que falam isso, né? Aqui ninguém fala isso não, mas as pessoas que falam isso, são pessoas que não entendem que é um projeto de vida especialíssimo para cada um de nós. Mas quem já entende o projeto, ó, aqui o irmão Luiz usa estacato. Estacato é assim, né? Tá o coral, tá lá cantando, o maestro faz assim, a gente cala a boca, né? E a gente tá aprendendo também, quem sabe que tem um projeto, a gente cala a boquinha. Eu, hein? E até eu falo assim, não vou reclamar não, que pode piorar, né? Então deixa eu ficar quietinho assim, né? Sorria que você está sendo amado, né? Amado, tem um grande amor que se sustenta e vamos caminhando, né? A gente vai aprendendo, não é se conformar não, mas a ver o que aquilo vai me ensinar. Qual é a potência, já que a gente está na casa de Leon Denis, né? Qual é a potência da alma que vai desabrochar nessa minha encarnação? Mesmo que o mundo inteiro fale assim, você não serve para nada, não dá para nada, só faz coisa ruim. Mas eu sou tão filho de Deus, quando quem fala que eu não sirvo para nada, só faço coisa ruim. E a reencarnação é o investimento de Deus em cada um de nós. Então, gente, é isso que é o grande ganho. Mas às vezes o espírito, sabe o que ele faz? Ele desiste. E aí está falando aqui. Se ele escolhe um corpo e desiste, é uma fraqueza dele, né? E se ele escolhe um corpo que ele sabe que não vai vingar, é também uma fraqueza. E aí, quando fala em desistência, é muito bom a gente estar muito atento com as nossas crianças. Livro Entre a Terra e o Céu, André Luiz. Há uma lição que tudo nós vivemos no mundo de fluidos, né? A gente está estudando isso, né? É um mundo de fluido. E o fluido, ele é neutro, mas ele é qualificado pelo nosso pensamento e pela nossa vontade. É isso. É por isso que hoje mesmo, no mesmo clima que está, existirão casas que você vai entrar, que coisa boa, eu vou ficar. E existirão outras casas que você vai entrar e vai ter vontade de sair correndo, não sabe por quê? Não sei. Eu estava bem, entrei ali, me deu uma coisa esquisita. Por quê? A impregnação fluídica daquela casa, não necessariamente companhia espiritual. Que nem você, lá deve estar cheio de obsessões, mas não está não, gente. É a própria criatura que está ali, que está mandando flechinhas, setinhas, sabe lá o quê, né? E o ambiente está congestionado, né? Então, no livro Entre a Terra e o Céu, há uma explicação que há espíritos que vão reencarnar. Eles vão reencarnar, está no próximo programa. Mas quando eles dão uma olhadinha no lar, eles falam assim, não vou não. Mas não vou mesmo. E eles desistem, gente. Eles desistem. Olha só. E nós que fazemos parte de reunião mediúnica, a gente sabe, né, de muitos espíritos que não estão querendo reencarnar. Uma dificuldade muito grande, porque eles percebem, né, a dificuldade do grupo em que vão reencarnar. Mas fala uma coisa mais séria ainda. Há mulheres, e aí é para nós, viu, meninas? Há mulheres que, dado a sua questão mental tão conflitada, tão odienta, tão dificultosa, acabam envenenando os rebentos, é a expressão lá, né, de 1940, rebento quer dizer filhos, através do próprio leite materno. O livro foi escrito na década de 40. Na década de 40 não havia amigas do peito, nada disso, né? Hoje tem todo esse trabalho para o aleitamento materno, né? E há toda uma orientação. E qual é a orientação dada pelas enfermeiras ou pelos profissionais de saúde para as nutrizes? Se a criança estiver chorando e você estiver nervosa, toma um banho, deixa a criança chorar, relaxa e depois você senta com o seu bebê. Nessa orientação dada atualmente? Pois é.
Por quê, gente? O nosso corpo é mais de 70% de água, né? A água é o solvente universal, mas não é o solvente universal só de substância material, não, de substância mental. É por isso que a gente toma água fluidificada, né? É isso. É por isso que Jesus, né, abençoou a água, e a água teve todo o aspecto e o sabor de vinho, e de um vinho de excelente qualidade. Por quê? Porque a qualidade do pensamento de Jesus é uma qualidade excelente. Então ele só poderia produzir excelência. Então, tem espíritos que desistem mesmo, desistem do projeto, de tudo isso que não dá. E aí, nesse caso, vai ser o quê? Uma questão para os pais também, né? Para os pais pararem e meditarem. Será que a gente está desejando receber esse espírito? Será que a gente está acolhendo esse alguém que chega? Será que vai ser um bibelô? Ou um espírito que eu vou buscar encaminhar dentro do melhor? O que eu quero? Um homem de bens para apresentar na sociedade, o meu filho formado, isso, aquilo, com salário assim? Ou eu quero que essa criatura tenha todos os recursos para melhorar moralmente onde ela estiver? Tem que pensar. Qual é o meu objetivo? E aí... É muita coisa, né? Aí vai falando da morte prematura. Ele pode lamentar, tá? E aí ele fala se no intervalo ele goza de todas as suas faculdades, entre a concepção e o nascimento. A gente já viu que não, porque é o restringimento, a não ser caso de espíritos em que o espírito sobrepuja a matéria. Que são espíritos do quê? Na escala espírita, superiores, né? Os espíritos superiores, eles não sofrem tanto constrangimento. Vamos até pensar, vamos trazer aí a reencarnação de determinados espíritos. Por exemplo, Francisco de Assis, né? E aí vocês já perceberam que esses espíritos, Francisco de Assis, Eurípides, né? Esses espíritos desencarnam cedo. E certa feita, num estudo de Leon Denis, o Altivo colocou sobre a frequência vibratória, que é tão acelerada, que a junção com as moléculas é tênue. Olha só. Então não está tão materializado ali. Então uma gestação dessa, com certeza o espírito dá uma olhadinha, né? Dá uma saidinha assim, dá uma olhada, porque ele é muito dono de si mesmo, né? Ele tem uma autonomia maior. Mas no normal, à medida que a gente vai, tanto que a expressão é mergulha no corpo físico. A gente mergulha. Quando a gente mergulha, a gente perde a noção do céu, né? Da superfície, do território todinho. A gente está ali. Aí ele fala do corpo que morre antes de nascer. Isso é muito interessante. No momento do nascimento, ele recobre imediatamente? Eu já falei que não, né, gente? À medida que os órgãos vão se desenvolvendo, e aí tem o caso dessa menina, né, da Kátia, que eu contei da Gisela, e muito interessante. E Gisela é uma criatura altamente sensível, escrevendo, desenhando, essa área toda. Quer dizer, a mãe já percebia o psiquismo, né, a tendência, o material, a bagagem daquele espírito que iria reencarnar. Que é uma filhadinha, tá? Muito amada. É assim, espírita não batiza, não porque batizou não, mas é a filhada do coração, né? Ela agora está lá em São Paulo, deve estar ouvindo. Um beijinho, minha querida. Uma delícia, né? Uma delícia, sensível mesmo. Aí ele coloca o seguinte, toda criança, então, que sobrevive após o nascimento, tem um espírito? É claro que tem, gente. Claro que tem. Claro que tem. Sempre. Então, vamos lá, né? Se a criança que sobrevive tem um espírito, né? Eu, que estou sobrevivendo há não sei quantos anos, eu sou espírito, né? Porque se o espírito largar o corpo, e essa informação vem na Gênese belíssima, né, gente? Se o corpo deteriora, não aguenta mais, o espírito vai embora. Olha só. Então, para ser mantida essa atividade, é necessário que nós, espíritos, estejamos unidos ao corpo físico. Tá? E aí ele coloca o seguinte, né? Sobre a questão do aborto. Então, é nesse momento que o aborto é complicado. Porque antes de pensar até interromper o corpo, eu interrompo um projeto.
E toda vez que eu interrompo um projeto que é fadado ao sucesso, porque Deus, quando dá a prova, Ele dá o recurso. Então, por mais complicado que seja, e aliás, e quanto mais complicado é o projeto, né, maior é a vitória, maior é a alegria. Então, toda vez que eu interrompo um projeto, eu frustro alguém. E essa frustração pode ser desde um descontentamento até uma grande dor, um grande sofrimento. É nesse momento que o aborto começa a ser complicado, né? Ah, mas então eu vou ter, pelo feto, o mesmo cuidado que tem por um adulto? Aí ele fala assim, né, que a gente respeite a criação. Porque quando a gente começa a ver, até em filme, gente, o processo é muito lindo, né? Agora as ultrassonografias são uma beleza, né? Que a gente tem o retratinho do bebê antes do bebê nascer, né? E é muito bonito. A beleza de Deus, né? Nessa questão. Então, quando há o aborto, para o espírito, é uma existência que ele terá que recomeçar. Aí alguém pergunta, ah, mas vai recomeçar na mesma família? Nem sempre, né? Nem sempre. Porque às vezes o sentimento de rejeição é tão grande que ele se sente amedrontado ou desencorajado de reencarnar na minha família. E alguns espíritos ficam até com raiva. E volta. Aí a questão é assim, mas eu fiz o aborto. Gente, foi tempo de ignorância. É porque eu não sabia sobre a vida. Só isso. Tem jeito? É claro que tem jeito. Trabalha. Trabalha. Já que num determinado momento eu interrompi um projeto, o que eu posso fazer agora? Ajudar a concretização de projetos no bem. E nessa ajuda, a gente vindo ao encontro está ajudando. Por quê? O projeto no bem não é para progresso? A gente vai estudar nesses 3 dias de carnaval essa questão do progresso, mas não é o progresso dos outros, é o meu progresso. A gente não vai estudar a escala espírita para saber se fulano é neutro, se fulano é isso, se fulano é aquilo, não. É no momento que eu tenho neutralidade, no momento que eu sou uma pseudo-sábio. Mas não tem momento que eu sou benévola, que tem alguma característica, até tenho. Existe algum modelo? Então, um trabalho muito dinâmico, gente, de tirar a doutrina do que está simplesmente escrito para funcionar nas nossas vidas, para trazer qualidade para todos nós. E qualidade é o que Jesus falou. Eu vim para que em mim tenhas vida e vida em abundância. Então, a gente espera, todos nós assim, ó, internautas, o pessoal do Espiritismo.net, nós que estamos aqui no CELD, amigos da Rádio Rio de Janeiro, todos nós, tá? Nesses 3 dias de oportunidade de estudo, de reflexão e de qualidade prática para a nossa vida. Se alguém ao final do 3º dia falar assim, o encontro não me respondeu nada prático, nada da minha vida, vai ter um formulário para reclamar no SPC. Sabe o que é SPC? Serviço de Proteção do Cristo. E com certeza, quando a gente se dirige a Jesus, ninguém fica sem resposta. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que os bons espíritos possam nos direcionar para grandes e boas escolhas, que com certeza vão modificar nosso destino. Que Deus nos abençoe e muita paz. Nós agradecemos a Deusa, eu sei que ela, a preocupação do horário, né? Nós temos essa obrigatoriedade de obedecer o horário, mas temos a certeza de que toda a sua mensagem chegou aos nossos corações como um alimento maior que as nossas almas, né? Nós, almas que estamos a caminho do progresso, precisávamos. Que Deus a abençoe, que ela continue conosco e tenhamos a certeza que nesses 3 dias de carnaval vamos encontrar a Deus em movimento aí, nos ajudando, nos auxiliando na compreensão de todo o trabalho e sem dúvida alguma haveremos de colocar o nosso tijolinho nessa grande obra que é de esclarecimento humano, de esclarecimento dos espíritos. Passemos então agora à segunda fase do nosso trabalho, que é o momento do passe, quando o nosso irmão Reginaldo vai trazer também a sua colaboração dentro do capítulo 20 do Evangelho, os Trabalhadores da Última Hora, dos itens 1 a 3. Nos diz assim a mensagem evangélica que está registrada em Mateus, capítulo 20,
de 1 a 16, e que nos fala: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de contratar trabalhadores para a sua vinha. Após ajustar com eles que pagaria 1 denário por dia a cada um, mandou-os para a sua vinha. Tendo saído ainda na 3ª hora do dia, encontrou outros trabalhadores que estavam na praça sem nada a fazer e disse-lhes: ide vós também para a minha vinha, e vos darei o que for justo. E eles se foram. Voltou ainda a sair à hora 6ª, e na hora 9ª fez o mesmo. Voltando a sair na hora 1/10, encontrou outros que também estavam sem nada a fazer, aos quais ele disse: por que estás aqui durante todo o dia sem trabalhar? E eles lhe disseram: é que ninguém nos assalariou. Então ele falou: ide vós também para a minha vinha. No fim da tarde, o dono da vinha disse àquele que cuidava de seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Aqueles que tinham vindo para a vinha apenas na hora 1/10 aproximaram-se e cada um recebeu 1 denário. Aqueles que haviam sido os primeiros a chegar à vinha também se aproximaram e julgaram que iam receber mais que os outros, mas receberam apenas 1 denário cada um. Então puseram-se a falar contra o pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e vós lhe pagais o mesmo que a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Como resposta, o dono da vinha disse a um deles: meu amigo, não te faço nada de errado. Não combinaste comigo 1 denário pela jornada de trabalho? Toma, pois, o que te pertence e vai-te. Quanto a mim, quero dar a este último tanto quanto dei a ti. Não me é permitido fazer o que quero? Acaso teu olho é mau porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Nós vamos interromper a leitura por aqui, pedindo aos nossos irmãos que as complementem em seus lares e solicitar aos médiuns que se desloquem agora para o ponto onde irão trazer aos nossos companheiros as vibrações que de mais alto está sendo direcionada. Estão sendo direcionadas essas vibrações da espiritualidade maior a todos aqueles que não só aqui em nosso salão, mas nos seus lares, os que estão acompanhando pela internet, pela Rádio Rio de Janeiro, todos serão beneficiados com essas mesmas energias que estão sendo agora trazidas para todos nós. Lembremos também que neste momento de envolver em vibrações de muito carinho, de muito apoio, aqueles que são responsáveis pela condução da nossa sociedade, do nosso país, são irmãos, são amigos, que também necessitam desse suporte para realizarem o programa estabelecido em suas reencarnações e que contam naturalmente estes programas com a assistência destes amigos que os conduzem também em suas jornadas. Façamos, pois, a nossa parte no exercício do bem, como sempre nos ensinou o Senhor Jesus. Jesus amigo, neste momento, queremos, Senhor, pedir que as tuas bênçãos nos envolvam, se derramem sobre todos nós, que aqui nos encontramos unidos em pensamento, apesar das distâncias, mas que estamos certos, Senhor, de que seremos bafejados pela misericórdia infinita de Deus, nosso Pai.
Assim, Senhor, que as tuas bênçãos se derramem sobre todos nós neste momento dos passes. Que assim seja. Queridos irmãos, vamos continuar com o nosso pensamento em prece, pedindo aos amigos espirituais que nos assistam nas nossas necessidades físicas e espirituais e que possamos sair daqui mais fortalecidos na nossa fé, na nossa esperança, no nosso desejo de praticar a caridade. O capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora, é o assunto de hoje e a pergunta é: por que nós, os espíritas, somos trabalhadores da última hora? É porque, no início, os trabalhadores da primeira hora começaram a fazer o seu trabalho com Moisés, com os profetas, onde eles nos trouxeram a justiça da lei de Deus. Com o passar dos séculos, veio Jesus nos trazendo o amor da lei de Deus e maior foi a responsabilidade dos cristãos e começaram a vir os apóstolos, os mártires, os pais da igreja, os filósofos, os sábios e, por último, agora estamos nós, os espíritas. E somos trabalhadores da última hora simplesmente porque estamos nos aproximando de um novo ciclo evolutivo, onde nós deixaremos a predominância da matéria sobre o espírito, desejo do bem e erradicação das más paixões. Portanto, queridos irmãos, estamos nos aproximando para a predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem e erradicação das más paixões. E o espiritismo está aí como farol a iluminar os nossos caminhos rumo à perfeição intelecto-moral. Não é uma religião instituída pelos homens, é uma religião natural, verdadeira, grande, bela e digna do Criador, que parte do coração e vai direto para Deus. Portanto, a nossa fé tem que ser raciocinada para que possamos desenvolver a educação moral e, dessa maneira, vivermos como irmãos, não só na nossa família consanguínea, onde ali vamos aprender a desenvolver a nossa personalidade, o nosso caráter, e depois vamos exportar isso para a sociedade como um todo, praticando a caridade com amor e justiça. E assim vamos reparando os nossos erros do passado e progredindo, visando o futuro. Não vamos esmorecer. O futuro nos espera. Agora já sabemos o que fazer. Portanto, vamos fazer. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Tem lá no final, acabou. Temos aqui a mensagem deixada pela espiritualidade para todos nós, e ela nos diz assim: filhos, sendo a reencarnação uma lei divina, como necessidade para o aprendizado do espírito, sempre devemos analisar a união do espírito ao corpo como um mecanismo divino, no equilíbrio que se quer dar ao espírito, onde haverá o aprendizado que fará com que o espírito adquirirá qualidades que necessita ter rumo à perfeição. Muitas vezes veremos a justiça divina fazendo com que o espírito que cometeu ações deprimentes sobre si mesmo, sobre o próximo ou sobre a vida pública, experimentar a força da justiça divina que faz com que o culpado sofra a consequência de seus atos ao retornar à vida terrena. E assim, muitas das vezes, nestas horas, não compreendem
que essa punição não há uma vingança divina, mas que isso faz parte mesmo do processo educacional do espírito imortal. Outras vezes, veremos seres que muitos banjaram das oportunidades que a lei de Deus dá a todos, terem uma vida cheia de deveres a cumprir, fazendo-os com que reflitam como espírito imortal que não se deve abusar dos talentos recebidos. Mas a lei é de amor, e assim que o espírito toma consciência dos seus atos e das consequências que estes atos geraram, e ele os quer reparar, é dado a ele tarefas em que possa se elevar, mesmo estando em meio às expiações acerbas. É o que acontece com muitos de vocês, médiuns e trabalhadores desta casa. Retornando, portanto, ao ponto inicial, toda encarnação, mesmo as expiatórias, mesmo as que vemos nascerem crianças, trazendo muitas dificuldades íntimas e físicas, mesmo nestas, há ali um poder divino que faz com que as forças do perispírito, juntamente com a programação espiritual, agregue sobre ele células cujos elementos internos serão influenciados pelos deméritos do espírito e farão com que ele tenha colheita, segundo o seu plantio. E o mesmo acontece com os que trazem méritos, que de uma forma divina agregarão sobre si os elementos materiais compatíveis com os seus méritos. Quando virem, portanto, corpos deformados, mentes em desalinhos, alterações gritantes, mesmo aí não descreiam de que ali não há um planejamento divino, mesmo naquelas reencarnações não planejadas no plano espiritual, mesmo nestas, temos que reconhecer que ali se vê a lei de reprodução acionando a lei da reencarnação para que a lei do progresso se faça agir. Vejam sempre a justiça de Deus de mãos dadas com o amor de Deus, na certeza de que, se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, que dirá o Pai que está nos céus, como nos disse Jesus? Que este mesmo Jesus nos abençoe e vos conduza para os vossos lares. O abraço amigo do Herman. Mensagem psicografada pelo médium Mário Coelho no dia de hoje. Façamos então, meus irmãos, neste momento a nossa prece em agradecimento por tudo quanto recebemos neste dia. Jesus amigo, sabemos, Senhor, que a luta é grande, mas sabemos que não estamos sós, que somos assistidos pelo Teu carinho, pela misericórdia divina, pelas bênçãos que através destes que se tornam os nossos tutores espirituais, vamos sendo conduzidos na direção do nosso progresso, do nosso crescimento. Por isto, Senhor, somos gratos por todas as oportunidades que nos são concedidas em nosso caminhar. Somos gratos pelo dia de hoje, pela noite de hoje, pela palavra amiga da espiritualidade, nos estimulando, Senhor, a prosseguir na direção do nosso aperfeiçoamento. Retornaremos agora ao convívio daqueles que nos aguardam nos nossos pontos de origem. Levaremos para eles essas mesmas vibrações, para que ganhem em seu íntimo ser o desejo maior de viver a paz
a doce paz que tu nos ensinas em todos os momentos. Mas também, Senhor, queremos pedir-te que na continuidade dos nossos trabalhos, nos próximos dias em que aqui estaremos reunidos para uma vez mais estudar esta abençoada doutrina, tenhamos a tua presença a nos sustentar, a nos fortalecer e a nos garantir um aprendizado cada vez maior para seguirmos adiante. Assim, Jesus, mais uma vez agradecidos, damos por encerrada esta fase dos nossos trabalhos na noite de hoje. E que a tua paz nos conduza aos nossos pontos de origem, sempre sob a tua bandeira protetora. Graças a Deus. Em nome de Deus e Jesus, encerramos o nosso trabalho nesta noite.